Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Quais são as evidências de que Moisés realmente tenha escrito o Pentateuco? O livro de Gênesis provavelmente foi compilado e escrito por Moisés no deserto do Sinai. Evidências bíblicas apontam para esse fato, como por exemplo o texto de Atos 15, verso 1, que diz: Se vos não circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Ora, a razão para a circuncisão só é mencionada em Gênesis 17. Então, dessa forma, podemos concluir sim que Moisés pode ter sido o escritor de Gênesis. E tem também o estilo narrativo, porque o Pentateuco foi escrito por alguém que viveu lá no Egito e também que conhecia bem aquela cultura e a sociedade daquela terra. Tem evidência também que o Pentateuco tem nomes e termos tipicamente egípcios, que oferecem evidências de que o autor do Pentateuco tenha realmente habitado no Egito. E tem também as qualificações de Moisés, conforme o livro de Atos, que diz assim: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E de forma unânime, tanto a cultura judaica como a cultura cristã concordam com a tradição bíblica de que foi Moisés o responsável por compilar e escrever o Pentateuco. Mas muitos estudiosos negaram que Moisés tivesse escrito o livro de Gênesis. Sempre tem aqueles que vão refutar a autoria de Moisés. Existe a teoria documentária, que alguns usam para refutar Moisés como autor do Pentateuco. A história dessa teoria é o seguinte: no ano de 1753, o estudioso francês Jean Astruc observou 3 fatos a respeito do livro de Gênesis. Em alguns trechos de Gênesis e também do Pentateuco, usavam o título Elohim para Deus, e em outros trechos de Gênesis foi usado a palavra Yahweh ou Javé para o Senhor. Ele diz que também parecia haver relatos duplos em Gênesis e em Pentateuco. Ele diz também que apareciam nesses relatos duplos estilos literários diferentes. Então, supõe-se de que editores anônimos usaram 4 ou mais documentos para escrever o Pentateuco. Tem o documento J, para designar Jeová, que foi escrito em meados do século IX a.C., na época da monarquia de Israel. Tem o documento E, de Elohim, que foi escrito no século VIII a.C. Tem o documento D, Deuteronômico, que, segundo essa teoria, foram sacerdotes nos tempos de Josias que escreveram e que queriam um reavivamento. E temos o documento P, que é sacerdotal, que foi escrito durante o cativeiro e também após o cativeiro babilônico. O texto javista. Ele originou-se como texto de Judá, principalmente em época do Reino Unido até o reinado de Salomão. Esse texto recolhe as tradições até então. O primeiro texto javista começa em Gênesis 2, no versículo 4, parte B em diante, fazendo um relato duplo da criação com o capítulo 1 de Gênesis. A teologia se concentra nas promessas de Deus para Israel, feita a Abraão, e também os seus cumprimentos. Os mandamentos se encontram no código cultural que está escrito em Êxodo 34. O texto eloísta originou-se como texto de Israel do norte. O primeiro texto eloísta começa em Gênesis 20. A teologia se concentra em Moisés como profeta de Deus e também como legislador.
Os mandamentos se encontram no Código Moral e no Código da Aliança. E esse texto eloísta destaca a relação do povo com os profetas de Deus. Texto aglutinado, javista e eloísta. Esse texto aglutinado originou-se depois da destruição de Samaria no ano de 722 a.C., quando vieram religiosos do norte para Judá, mesclando então os textos javista e eloísta. Então essa mistura fica difícil de distinguir um texto do outro. O texto deuteronomista. Esse texto originou do esforço literário dos homens do rei Ezequias. Esse esforço literário acrescentou material ao texto J, javista, e ao texto E, eloísta. Portanto, data bem depois da queda de Samaria. Esse texto inclui o Código Deuteronômico e também apresenta como lei situações baseadas em eventos ocorridos posteriores a Moisés. Esse texto prefere o termo Horebe ao invés do termo Sinai. O texto sacerdotal. Esse texto originou dos sacerdotes que vieram depois do exílio babilônico. Ele ressalta as tradições culturais e também as tradições sacerdotais. Esse texto valoriza a dinastia davídica e deu origem ao Código da Santidade. Esse texto procura dar um senso de continuidade em meio ao cativeiro e à dispersão do povo, trazendo à lembrança as antigas tradições sacerdotais, principalmente relembrando as antigas alianças. Por isso que esse texto sacerdotal ressalta as alianças com Noé, Abraão e Moisés. O texto sacerdotal apresenta vários números e genealogias, de importância fundamental para a linhagem sacerdotal. Nesse texto, os meses não têm nomes e são apresentados por números, e as narrações estão acompanhadas de leis. Examinando a teoria documentária. Dizem que os dois nomes para Deus mostram que Moisés não escreveu esse livro, mas dois fatos revelam que essa evidência não é uma base suficiente para atribuir determinados trechos a autores diferentes. E sabe por quê? Porque muitos capítulos do Pentateuco não mencionam nenhum dos nomes de Deus. Deus inspirou o uso de nomes diferentes para enfatizar determinadas verdades. Por exemplo, em Gênesis 1, temos Elohim, o título da majestade para o Deus Criador. Mas lá no capítulo 2 de Gênesis, muda o relacionamento entre Deus e o homem, e o escritor usa o nome de Deus como Yahvé ou Yahweh. Também quando dizem que tem relatos duplos no livro de Gênesis, mas podemos ver que não são repetições. O capítulo 1 de Gênesis oferece o relato geral da criação, enquanto que o segundo capítulo entra nos detalhes. E esse é um padrão comum na literatura hebraica. Primeiro vem o resumo e depois vem os pormenores. Aparentes conflitos nos relatos que esses autos críticos criaram. Estilo literário que eles usam para dizer que autores diferentes escreveram o livro de Gênesis, mas diferenças de vocabulário e na estrutura da escrita não provam a existência de autores diferentes. O estilo de um autor muda de conformidade com a matéria tratada. Como já dissemos no início desse vídeo, realmente o autor de Gênesis não é mencionado em nenhuma parte do livro, porém temos o testemunho do restante da Bíblia de que Moisés não só é o autor de Gênesis, mas também de todo o Pentateuco. Certamente, Moisés também usou outras fontes literárias para incluir a sua narrativa. Algumas dessas fontes podem ser identificadas, como no caso de Gênesis 5, onde é mencionado o livro das gerações de Adão. E a maior evidência de que o livro de Gênesis, e assim também como o Pentateuco,
foi escrito por Moisés é que o próprio Senhor Jesus Cristo cita Moisés como um escritor. E acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é de mortos, mas sim é Deus de vivos. Por hoje é só. Até mais!